Boa tarde a todos. Bom, gente, aqui é a abertura para vocês. Quem quer ser o primeiro a perguntar? Eu quero saber se você Gabi. desistiu da sua pré-candidatura ao governo do estado de São Paulo. Sim, agora eu disputo a reeleição como deputado federal e coordeno agora a parte da equipe do Ministério da Reforma de Estado, né? Como eu coloquei ali, o ministério que vai passar é transversal, vai passar por vários setores, Ministério da Gestão, Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência, vai trabalhar junto com a Casa Civil, junto com a Secretaria-Geral, Secretaria de Relações Institucionais. E a partir de agora, né, para daqui dos próximos 2 meses, já passar a anunciar e coordenar também os primeiros nomes da nossa equipe econômica. Como você deu essa escolha, deputado? Você tinha números ali na pesquisa para o governo de São Paulo? Você falava até uma possível aliança com Paulo Serra do PSDB para fazer uma candidatura única. Como que se deu essa escolha? Não, aqui no estado de São Paulo, ou nós teremos candidatura própria do Partido Missão, ou nós não apoiaremos ninguém, né? Essa é a nossa decisão aqui dentro do estado. A nossa constatação, eu sei que para a maioria de vocês isso ainda não é plausível, mas para a gente já é uma convicção de que o Renan vai vencer as eleições e da necessidade de ter alguém na esplanada com experiência dentro do Congresso Nacional para ter uma equipe técnica, mas ao mesmo tempo ter uma condução política, para a gente não repetir, por exemplo, havia técnicos que deram credibilidade para o mercado na equipe de Jair Bolsonaro, mas a condução política ali, por exemplo, por parte do Paulo Guedes foi um desastre, né? Então a gente precisa, nós teremos os melhores técnicos junto com a gente, e eu falei lá em cima dos vários nomes que me inspiraram no meu mandato, dos meus mandatos de deputado federal, e que eu tô 100% aberto para escutar cada um deles. Não adianto para vocês, antes que alguém pergunte, não conversei com nenhum deles, não fiz convite para nenhum deles, mas vai ser da fonte deles que eu vou beber. E então, nisso que nós baseamos a nossa decisão. Renan aqui, Correio da Manhã aqui, o discurso de vocês hoje foi muito firme, tanto com o PT quanto com a direita. Como que vocês pretendem convencer o eleitorado agora que vocês são uma opção mais qualificada para assumir tanto a presidência quanto aos projetos de vocês? Tendo proposta e não sendo ladrão. Isso já diferencia dos dois muito rapidamente. Haverá uma série de depoimentos novos do senhor Vorcaro e nós não apareceremos nele em nenhuma medida. Então, tendo propostas sérias, a gente tem livro publicado, a gente vai debater no detalhe, na minúcia, todas as propostas para todas as áreas. Isso vai fazer uma diferença, vai fazer um contraste muito grande. A segunda questão, que é a questão da tomada de decisão de voto do eleitor, é a da viabilidade. Pois bem, nós estamos ultrapassando já os governadores, nós estamos em uma tendência de subida, nós estamos ganhando momento em todos os setores da sociedade. Da Faria Lima, tivemos declarações recentes de figuras muito influentes, que eu fico muito feliz em receber apoio deles, até da base da população brasileira. Agora a minha volta do Pará me deixou muito chocado e muito feliz. E esse momento vai se somar também uma constatação óbvia que o Flávio Bolsonaro não tem nenhuma condição de vencer o Lula. Por uma questão lógica, as pessoas tomarão uma decisão pragmática também em olhar para aquele que é viável, que está vindo logo em terceiro, para colocar em segundo, e aí, como diz o Kim, aí é segundo turno em história. Candidato, o tema é urna eletrônica, confiabilidade e voto impresso. Qual a posição do senhor sobre esse nosso sistema de votação? Pra gente essa história é uma história encerrada. Essa não é uma história que a gente está colocando em discussão nessas eleições. Só para entender, vocês, embora o deputado aqui não tenha aceitado ser candidato a governador, o Missão terá candidato aqui em São Paulo? Você falou que pode ser essa decisão será tomada em breve, é isso? Ou ter candidato ou não ter, ou não apoiar ninguém? Entendi? Mas aí vai ficar sem palanque em São Paulo, Renan? Quando eu falei lá em cima que eu não acredito nessa história de palanque, é porque eu acho que isso é um termo antigo da política, em que você precisa de uma estrutura de um aliado para você conseguir fazer um evento, para você conseguir ter acesso à imprensa. Eu não preciso disso na candidatura e na pré-candidatura. De verdade, eu consigo fazer todos os meus eventos e rodar as nossas agendas sem ter um aliado, candidato. A nossa lógica política é uma lógica, vamos botar aí, 3.0, não é nem da internet, é já pós redes sociais, é das comunidades. A gente tem uma comunidade muito engajada e isso nos permite fazer pré-campanha e campanha sem demandar isso. Quem seriam os possíveis candidatos do Missão ao governador agora que não será? Bom, primeiro, Zanini, a nossa escolha ou é ter uma candidatura própria ou é não ter e não apoiar ninguém. Eu acho que isso precisa ficar claro no primeiro momento. Segundo ponto, nós estamos conversando com algumas pessoas, alguns quadros que estão filiados ao Partido Missão, né? Não haverá coligação no estado de São Paulo, a não ser que
aconteça algo extraordinário, mas são quadros próprios nossos e que a gente ainda não pode falar para você. No cenário hipotético, no segundo turno, imagina que seja Tarcísio e Fernando Haddad. Vocês não apoiariam ninguém? A gente não vai falar de segundo turno antes de definir o nosso candidato no primeiro. Então, as pesquisas apontam que caso você não seja o candidato, a chance do Tarcísio vencer no primeiro turno é muito grande. O que vocês têm a dizer sobre isso? Olha, acho que aí é a questão da preocupação da campanha do Tarcísio. Eu acho que, inevitavelmente, em nós tendo uma candidatura própria, ainda que o nome não seja eu duvido muito que qualquer candidato vença no primeiro turno. Você citou vários economistas aí que poderiam ser colaboradores. Algum deles pode virar uma espécie de porta-voz econômico da candidatura presidencial, um posto Ipiranga do Renan, algo parecido? Não, olha, eu não vislumbro agora nós termos um chancelador, uma referência que vai ser o posto Ipiranga, por assim dizer. Primeiro, também existe uma diferença fundamental da candidatura do Renan, de nós do Partido Missão, para o Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro sabia falar absolutamente nada sobre economia. Nós temos o nosso programa já consolidado, que, aliás, será publicado em breve. Nós terminamos de revisar agora toda a parte econômica do Livro Amarelo. Então, nós temos um plano, temos um projeto. Renan sabe falar sobre esse plano, eu sei falar sobre esse plano. Então, o primeiro ponto é de que nós não precisamos de um salvador econômico, mas a ideia é nós anunciarmos, né, a partir de agora, quando os convites vão passar a ser feitos, nos próximos 2 meses, nomes respeitados no meio acadêmico, no mercado financeiro, para a nossa equipe econômica. Claro, essa decisão e estratégia de vocês, com a tentativa de reeleição como deputado, também um cargo no ministério, mas, claro, levando em conta que vocês teriam uma bancada, você seria líder de bancada, participaria de reuniões de lideranças de bancada, e isso também, na visão de vocês, traria mais bons frutos do que uma tentativa de eleição em São Paulo? É que se ele se torna, desculpa te interromper, se ele se torna ministro, ele não pode ser líder de bancada. E, na verdade, a posição dele no Congresso Nacional seria assumida por um suplente. Então, ele teria uma função executiva. E a função dele seria uma função executiva de um super-ministro no governo nosso. Porque uma das questões clássicas é resolver esse vício que ficou no nosso campo político do posto Ipiranga, a ideia de que o presidente é um inepto, e aí ele vai colocando pessoas que vão tocar agendas nos respectivos ministérios. Nós, como partido, construímos a agenda antes. Então a agenda já está pronta, nós vamos convidar pessoas que referendem aquela agenda, tenham capacidade de gestão, e nós, como grupo político originário, o grupo que veio do MBL, que fundou o partido, nós vamos ter um ministério, um super-ministério para articular essas forças. Até porque não dá para eu falar em desfavelização, sem falar em infraestrutura, e sem falar, por exemplo, em corte de gasto, caso de despesa da parte do Estado. Não vai dar para falar em melhorar a saúde sem falar em inteligência artificial no SUS, em prontuário único. Como é que a gente vai mexer nessa máquina? Tá aqui a bomba que eu estou jogando no colo dele. Mas é uma bomba que já vem com tese, já vem com os estudos, já vem com aquilo que o nosso grupo construiu anteriormente. Já existe esse suplente? Aí depende da ordem dos candidatos na eleição, né? A gente não sabe quanto cada voto cada um vai ter. Quantos candidatos vocês pretendem eleger? Federais e estaduais? Todos. 513. Todos. Por São Paulo? 2, 3? 70. Não, mas assim, essa é uma pergunta que ela... É conta, né? É conta, por exemplo, você é uma pesquisa real-time Big Data. Se a eleição fosse hoje, eu teria 10% para presidente do estado de São Paulo. Se eu jogasse uma razão e proporção com que o Almoedo jogou de voto de legenda Partido Novo, ele jogou 35%. 35% aqui em São Paulo, vamos falar que São Paulo tem 20 milhões de eleitores, eu fazer 10 são 2 milhões, 35 são 700 mil. São duas cadeiras e um terço. Só eu jogaria. Fora os votos que ele e os outros teriam. Isso, então, eu faria de legenda. Ele não está contando os votos individuais. Então, somando, eu acho que a gente faria no mínimo, num cenário desses, 5 cadeiras para deputado federal. No cenário de hoje, de acordo com o Real Time Data, que é um tipo de pesquisa que eu não concordo tanto com o método. Dito isso, como eu vou crescer muito, eu acho que o céu é o limite. Eu acho que para ser presidente eu tenho que sair com pelo menos 15 em São Paulo. Candidato, o que seria, em resumo, a desfavelização? É literalmente desfavelização. É o que é uma favela não ser mais uma favela. É a ideia de você ir para um bairro que hoje não tem saneamento básico, em que as pessoas não têm título de propriedade sobre as suas moradias, em que os índices educacionais são mais baixos, em que a gravidez na adolescência está mais presente, em que em quase todos os casos o crime organizado está presente, em que as construções não foram autorizadas pela prefeitura, em que em geral são oriundas de uma invasão. Essas construções serem alvo de uma ação revitalizadora por parte do Estado que transforma aquilo num bairro, com ruas, arborização, com lei e ordem,
tratando aquelas pessoas de maneira digna e com investimentos muito pesados através de uma política de leilão reverso, para que em 10 anos o Brasil não tenha mais favela. Que a ideia é criar um marco nacional de desfavelização. Então, quando a gente fala isso, a gente está falando muito em termos literais. É literalmente entender que país que tem favela não é país sério. Um país sério não tem favela. A gente não pode, como um grupo político sério, aceitar que o nosso próprio país seja assim. Só para entender um pouco melhor o que seria esse superministério, seria um ministério que substituiria ministérios como Fazenda, Planejamento, ou seria um outro ministério além desses tradicionais que coordenaria diversas áreas? É um novo ministério que coordenaria diversas áreas, né? Passaria por algumas secretarias da Fazenda, mas eu acho que uma das principais seria a de gestão, né? A da Previdência também, que necessariamente nós teremos de fazer uma reforma e uma das minhas missões é promover essa reforma em diálogo com o Congresso Nacional. Acho que passaria também pelo trabalho, passaria pelo planejamento e passaria também pela articulação política e por uma coordenação ao estilo que faz a Casa Civil, a Secretaria de Relações Institucionais, ao mesmo tempo de articulação com o Congresso, a ciência da agenda, das principais pautas de todos os ministérios que envolvem reforma de Estado e a aprovação dessa agenda no Congresso. E seria um ministério que operaria direto do Palácio do Planalto. Seria transformar o Palácio do Planalto numa startup. Renan, você colocaria quais condições para uma eventual vitória como presidente para o Congresso? Como que você articularia, como você faria sua governabilidade com o Congresso? Eu soltei um artigo na Valete, que é a nossa publicação, recentemente, faz uns 5 dias, colocando os critérios na mesa. Eu não tenho problema em fazer composição, desde que não seja com pessoas que estiveram, por exemplo, no Jatinho Vorcaro, ou que frequentaram Trancoso recentemente. Não farei composição com alguém que está interessado na famosa porteira fechada. Me dê esse ministério com a porteira fechada. Isso não vai existir no governo nosso. Pela primeira vez a gente vai pactuar, tornar público para todo mundo quais serão os termos para a composição de um governo. E aí nós sentaremos para conversar. O PSD quer conversar? Vamos conversar, PSD. Ah, vocês gostariam muito de cuidar da área vamos botar aqui, do Ministério das Cidades. Eles adoram cidades, é o partido que mais vem em cidades. Ok, olha, nós temos um plano que chama Lei de Responsabilidade Gerencial. Quer tocar conosco? Não, eu tenho outra ideia. Poxa, é uma pena. Não haverá porteira fechada nisso. Então nós vamos nos abrir para conversar com todo mundo. Até porque nações sérias têm governo de composição. A gente é, por excelência, formado por democratas. Nós somos um grupo democrático. Dito isso, os critérios têm que estar na mesa. A gente tem que requalificar a forma como a gente monta governo no Brasil para não ser aquela várzea que a gente conhece hoje. Hoje é uma várzea. Hoje você não sabe os critérios que fizeram com que o PMDB viesse aderir ao governo do Lula. Que o PSD estivesse no governo anterior do Bolsonaro e agora está no Lula. Por quê? O que os levaram a fazer isso? As pessoas têm que saber. E os termos estão no artigo. A defesa de uma agenda muito clara, a subscrição, ou seja, eles vão subscrever aquela agenda, porque se você adere a um governo, você adere por causa de uma agenda. Se não é por causa de uma agenda, é por algum tema que não está claro. Então, será através da subscrição de uma agenda e do trabalho comum nessa agenda. Em São Paulo, a missão discute uma chapa com algum outro partido ou seria uma candidatura puro sangue? Deve ser uma candidatura puro sangue. Agora, mais uma vez, a política brasileira, a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas a gente sabe que alguma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer. O imponderável torna-se regra cada vez mais. Então, assim, a princípio, não, mas a gente não sabe como o cenário vai estar daqui a 1, 2 meses. A gente não sabe como é que vão estar as pesquisas presidenciais, como é que vão estar as pesquisas para o governo do Estado. Aliás, no momento que a gente vive, a gente não sabe nem quem vai estar solto. A gente sabe que a gente vai. Agora, os outros... Isso. Obrigado, gente. Muito obrigado.